Pessoal, a ideia desse vídeo é trazer informações para vocês que têm carro com câmbio automático. Eu estava lendo uma matéria muito interessante do pessoal do site Autopapo, onde eles reuniram as principais marcas e as recomendações que elas fazem para você trocar o fluido do câmbio automático. Diferente de motor, que a gente tem uma troca de óleo mais frequente, de 10 em 10 mil, às vezes de 12 em 12 meses, o que acontecer primeiro, isso de uma forma bem padrão. No caso do carro automático é completamente diferente. Cada marca recomenda uma troca em um momento específico, dependendo do carro e dependendo do câmbio. Lógico que a melhor recomendação de todas é sempre você verificar o manual de manutenção do seu veículo e a política e as regras também de manutenção lá na marca que você comprou, ok? Mas, de uma forma resumida, eu vou mostrar para vocês este assunto da matéria que eu estava lendo e eu acho que é bem importante compartilhar com todos. Quando que a gente deve trocar o fluido do câmbio automático, dependendo do carro e da marca? Vamos dar uma olhada nas principais? Vou falar em ordem alfabética aqui para vocês. Primeira marca é a Audi. Se você tem um carro com câmbio automático do tipo Tiptronic, a marca fala que você não precisa trocar o fluido. Agora, se ele for o automatizado de dupla embreagem S-Tronic, aí você tem que trocar o fluido de 60 em 60 mil quilômetros ou de 3 em 3 anos. Para a BMW, os modelos com transmissão automática mais modernos, você não precisa trocar o fluido, mas a marca recomenda que carros com quilometragem acima de 120 mil, você faça sim a substituição. A Caoa Chery tem 3 tipos de transmissão: a automática DCT, a automática do tipo CVT e a automática convencional. Então, se o carro for DCT, você está livre de manutenção. Se for CVT, somente uma troca com 40 mil quilômetros. E se for automática convencional, de 40 em 40 mil quilômetros. Para os carros da Chevrolet com câmbio automático de 6 velocidades, a marca recomenda que você faça a mudança, a troca do fluido, de 80 em 80 mil quilômetros. Eu só queria colocar uma observação aqui durante o vídeo. Eu conheço pessoas que trocam com quilometragem mais alta, quilometragem menor e algumas nem trocam. Mas isso vai depender muito de como você usa o câmbio, gente. Porque tem algumas pessoas que não sabem ainda usar o câmbio automático e às vezes ele apresenta algum problema, não é por causa do fluido, não é por causa de óleo, é por causa de um uso errado. Enquanto outras pessoas usam o câmbio automático de uma forma mais tão eficiente, tão correta, que aí elas levam mais tempo para fazer a troca de fluido mesmo. Então todas essas coisas têm que ser levadas em consideração também. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários a tua experiência de carro e de câmbio para saber se você trocou ou não e o que aconteceu. Beleza? Vamos lá! Fiat e Jeep tem câmbio automático de 6 marchas, produzido pela Aisin, do grupo Toyota, enquanto também tem câmbio automático de 9 marchas. Independente da quantidade de marchas, a Fiat e a Jeep diz que você não precisa trocar o fluido do câmbio automático. Nos casos da Ford, um pouquinho diferente, porque a Ford, por exemplo, tem câmbio automático no Ford Ka e no Ford EcoSport com motorização que não é igual. O Ford Ka, por exemplo, você não precisa fazer a troca. Se for o EcoSport com motor 1.5, você tem que trocar de 50 em 50 mil. Só que isso se o carro apresentar algum problema ali no câmbio. Caso contrário, você pode passar dos 240 mil quilômetros e só depois você faz a troca. Se o carro tiver motorização 2.0, que é o caso da EcoSport Storm, aí você pode rodar direto até os 240 mil e só depois fazer a troca. Carros da Honda, que tem transmissão automática e transmissão CVT. Se você tiver carro com transmissão CVT, recomenda-se que você troque entre 40 e 40 mil quilômetros ou 36 meses. No caso da transmissão automática convencional, que veio antes da CVT, aí você pode trocar o fluido a cada 80 mil quilômetros. Hyundai, que tem câmbio automático no HB20, HB20S, no Creta, a marca diz que você está livre de manutenção, não precisa trocar o fluido desse câmbio. Somente quando ele chegar, por exemplo, lá nos 100 mil quilômetros e você quiser levar ele
para verificar se está tudo ok, e aí dependendo você fazer sim a troca, aí você leva, ok? Então, até 100 mil quilômetros, beleza. Mercedes-Benz, que tem câmbio automático tanto de 7, de 9, como de 5 marchas, tudo vai depender do carro. Se o teu carro tem câmbio de 7, você pode trocar ali entre 100 e 125 mil quilômetros ou 5 anos, vai depender muito do carro. Se for câmbio de 9 marchas, você pode trocar acima de 125 mil quilômetros, e alguns modelos específicos que tem câmbio de 7 marchas, você pode trocar entre 50 mil e 3 anos. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos quais são esses modelos para ficar mais fácil de entender, beleza? Tem carro com câmbio de 5 marchas deles também, aí não tem limite, você não precisa trocar, tá bom? A Mitsubishi também tem diversos tipos de carros com câmbios diferentes. Tem câmbio automático, tem câmbio CVT. Por exemplo, se a gente estiver falando do ASX, do Outlander e do Eclipse Cross, que tem câmbio automático do tipo CVT, ASX e Outlander é praticamente a mesma coisa. 40 mil quilômetros já é recomendado você trocar. Se for o Eclipse Cross, você pode subir um pouco para 70 mil quilômetros. Agora, a gente tem carros como Pajero, a L200 Triton, que tem câmbio automático. Então, tudo vai depender aí do veículo, mas é recomendado que se você passou dos 80 mil e está entre os 100 mil nesses veículos que não são CVT da Mitsubishi, aí sim você faça a verificação para saber se precisa trocar ou não, tá certo? Nissan, que tem câmbio CVT na maioria dos seus carros, a inspeção é recomendada pela marca para você fazer quando ele passar dos 100 mil quilômetros, qualquer modelo que tiver câmbio CVT. Peugeot e Citroën, mesmo conjunto mecânico. As duas marcas dizem que o câmbio automático, principalmente o Aisin de 6 marchas que vai em diversos modelos, tem a troca de óleo aí vitalícia, você não precisa fazer substituição. Já a Renault, apesar de ser francesa também, você tem que saber se o câmbio é CVT ou câmbio automático, porque no caso do CVT é o mesmo da Nissan, então você segue o padrão da Nissan, 100 mil quilômetros já vai verificar. Se for carro automático da Renault, depende bastante também, porque a Renault tem poucos carros com câmbio automático, a maioria deles é tudo carro antigo, né? Então assim, na postagem aqui, eles disseram que você não precisa trocar. Então verifica qual é o tipo de câmbio que você tem no seu Renault. Agora a Toyota, ela tem diversos câmbios também e carros diferentes. Como por exemplo o Corolla, ela está dizendo que você tem que trocar de 80 e 80 mil quilômetros, ou 48 meses. Só que ela não está deixando claro se é câmbio CVT ou é automático. Já, por exemplo, na Hilux e SW4, ela está falando que é automático de 80 e 80 mil ou também 48 meses. Então tudo vai depender do carro e do câmbio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um breve resumo com as informações que eu tenho sobre isso. Agora falando da Volkswagen, que também tem dois tipos de transmissão, a automática e a de dupla embreagem, automatizada. Você pode separar pelas seguintes siglas. Se for automática é a sigla AQ. Se for automatizada de dupla embreagem é a sigla DQ. A automática, ela diz que você não precisa trocar o óleo. Se for automatizada de dupla embreagem, faça o óleo a cada 60 mil quilômetros. Só acrescentando que são recomendações, mas novamente, fortalecendo a informação lá. Consulta sempre o manual de manutenção do teu carro. Valeu, galera! Um abraço e até o próximo vídeo.